Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está muito cansado para adorar ao Senhor aqui hoje? A igreja parece estar assim, cansada. Se entregue mais ao Senhor. Amém? Se derrame mais na presença do Senhor. E eu sei porque cansaço é da nossa natureza, né? A gente realmente temos nossa lida, nosso trabalho, temos obrigações, temos compromissos, não é verdade? Mas eu queria que você fizesse um ato de adoração agora. 30 segundos, amém? É muito tempo, 30 segundos, gente? É? É muito tempo, 30 segundos? É, Jades? É nada, né? Quem vai para a eternidade, quem vai retornar à casa do Pai, dá um glória a Deus. Amém, André? Todos vão? Hein? Vamos quebrar um pouco? Eu queria que você agora desocupasse as suas mãos, amém? Aleluia. Quem puder ficar de pé na presença do Senhor, na presença do teu Deus, quem pode? Quem pode? Glória a Deus. Amém? Desocupe tuas mãos, deixa suas mãos bem livres. Nós vamos adorar a Deus com as nossas palmas durante 30 segundos. Durante 30 segundos, não só com as palmas, com glórias e aleluias. Amém? Vamos fazer barulho nesse lugar? Vamos lá? Começa em nome do Senhor Jesus. Vai glorificando o Pai, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Se solta, faz barulho. Amém? O diabo tem que entender que aqui tem adoradores, glória a Deus, que a igreja do Deus vivo, uma só igreja em Cristo, um só, um com o outro, Cristo em Deus, Deus em Cristo, nós em Cristo, em Deus, oh, aleluia. Deu 30 segundos ainda não, continue, isso, quebra, se solta, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa é a igreja que celebra, a igreja que adora, a igreja que é grata, a igreja que se derrama, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Agora sim, demos uma aquecida bem, né? Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu já pego o microfone, amém? Glória a Deus. Estou ficando chique. Eu já pego esse microfone com a plena convicção, irmãos, que não há nenhum merecimento, glória a Deus, que há nada em mim que me colocasse aqui. E nem vai haver, se não for Cristo em meu viver. E eu sou grato a Deus por poder ter a honra de estar compartilhando com os irmãos este momento único, comemorando mais uma data desse aniversário, né? De 20 anos deste ministério. O pastor Divino já contou a história, já contou toda a luta, toda a vitória, né? E tem muitas vitórias ainda pela frente. E graças a Deus que desde 2007, eu, a minha esposa, minhas filhas, fomos acolhidos nesse ministério. E está ali o pastor Moisés, sempre que a gente se encontra eu lembro isso, né? E eu tenho uma dívida de gratidão com Deus e com Ele, amém? Que nos acolheu ali, e ali começou a nossa história, com os irmãos no Novo Gama e no Gama, né? E pela graça e misericórdia, os irmãos aqui do Gama também, né? Assim como é o tema dessa festividade, unidade em verdade. Uns, né? Somos um. Nós fizemos uma camiseta lá no Novo Gama para a nossa festividade do ano retrasado, né, Lu? Passado, né? Ano passado. Está passando tão rápido que eu já acho que tem 3 anos. E a gente colocou isso, né? Até sermos um. Quer dizer, é uma caminhada, o esforço pela unidade,
A igreja precisa, nós precisamos nos esforçar muito, como assim está escrito na carta de Paulo aos Efésios. Nós temos que nos esforçar, botar força, aleluias, pela unidade do corpo de Cristo. E não é fácil, porque nós temos que expressar a nossa fé. Irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês, se a minha fé, se a sua fé não for em favor do meu irmão, não é fé, é só uma crença. Tudo em mim se completa em você, tudo você se completa em mim, tudo em nós se completa uns nos outros. Amém? Tudo em nós se completa uns nos outros. Então é preciso que haja um esforço de cada um de nós, 24 horas, com toda diligência, com toda entrega, aleluias, sem perder tempo, sem se perder, buscar a unidade uns com os outros. E esse tema é muito oportuno, e desde já, a minha amada esposa estava conversando comigo ali, conversando com ela, e ela falou, olha, vamos manter esse tema também para o Novo Gama? Que bom, que aí vai ser uma extensão, né, daqui para a festa, que é o mês que vem lá, né, comemoração do Novo Gama, viu, pastor Divino? Então a gente vai levar o mesmo tema, amém? Para que a gente continue nessa vibe, para que a gente continue nessa ideologia, nessa força, nos esforçando. Hoje a gente vai começar a fazer força, amém? Quem quer começar a fazer força aqui nessa noite? Glória a Deus. Hoje nós vamos começar, mês que vem a gente vai continuar, e assim nós vamos através dos anos até sermos um. Até ser um em Cristo Jesus. E a Bíblia nos mostra, e ela nos apresenta, aleluias, todas as vitórias, tudo que nós possamos alcançar, ou podemos alcançar, tem que ser pela unidade. A unidade da fé, que é esta fé, amém, amém, irmãos? Que se completa, que é em favor da sua vida, e a sua fé em favor da minha vida. E nós entendemos que esse esforço, aleluias, ele precisa ser urgentemente, aleluias, aplicado. A igreja passa por um momento, aleluias, de retorno para a glória. Nós estamos em jornada de retorno. Quando Paulo, aleluias, edifica a igreja de Cristo em Éfeso, da Ásia, dali a igreja sai para os confins da terra, para os confins do mundo. E o evangelho veio para os confins do mundo, e chegou aos confins do mundo. Chegou em Brasília, chegou em Goiás, chegou em Minas Gerais, chegou no Brasil todo, né? Agora nós estamos numa jornada de volta para casa. Não há mais o que ser descoberto, não há mais o que ser revelado, tudo já foi revelado. Não há mais nada novo a ser pregado. Assim, a necessidade de transformar o nosso entendimento, de transformar a nossa mente, trazendo todo tipo de pensamento, todo tipo de obra, tudo cativo à obediência de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Para que a gente possa voltar, aleluias, dessa jornada, aleluias, um corpo forte, um corpo renovado, um corpo de Cristo avivado, sendo um em Cristo Jesus, aleluias. E como foi dito aqui, para que muitos, através da unidade desse corpo, da unidade desta igreja, da unidade deste ministério, amém, aleluias, possam crer que Cristo Jesus, aleluias, é o Senhor, amém, irmãos? E junto com nós pode ser levado na jornada um corpo, aleluias, acrescido, um corpo robusto, um corpo cheio, um corpo vivo, até que a gente chegue, aleluias, naquele momento em que encontraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E ali cantaremos louvores. E ali nos derramaremos. E ali seremos eternamente. Aleluia. Consolados, sem enfermidades, sem nenhuma ansiedade, nem dores, nem depressão. Nada vai existir a não ser a glória de Deus em nós. E nós com o nosso corpo transformado. Aleluias. Já revestido de incorruptibilidade, não haverá mais corrupção de forma alguma. Mas para isso nós precisamos compreender a necessidade de compreender a palavra do Senhor e ser lavados por ela, ser limpos por ela. Porque aqui estão armas poderosas em Cristo para destruir as fortalezas do diabo. E que fortalezas são essas? Sofismas, pensamentos que são todos contrários a um só pensamento, que era para ser e tem que ser a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todos sejamos um. Qual é a vontade do Pai? Que todos, aleluia, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento desta revelação. E nós precisamos ser lavados pela palavra do Senhor todos os dias. Precisamos ter a nossa mente lavada. E esses pensamentos que todos os dias nos confrontam, que todos os dias nos impede, aleluia, de ter um pensamento só, que é fazer a vontade de Deus na terra, possa, aleluia, ser limpos, possa ser tirado. Que o nosso entendimento seja único. Deus é o nosso Pai. E ainda em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ela não tem, aleluias, ela tem um só objetivo, de revelar o Pai. Aleluias. Ela não é escrita para que um divino, ela não é a vontade de um divino, querendo ser glorificado, querendo ser exaltado, mas ela é a revelação de um Pai querendo ter relacionamento. Se tem uma coisa que está desqualificando a igreja do Senhor, aleluias, porque o Senhor Jesus diz, eu não tenho contra vocês a doutrina, eu não tenho contra vocês a liturgia, eu não tenho contra vocês o corpo, a organização, não tenho contra vocês essas coisas. Amém? Então nós temos que entender que o que desqualifica a igreja nos dias de hoje é o relacionamento. Porque eu não me completo. Amém? Eu não sou só. Eu sou um com você, você é um comigo, e nós somos uns com os outros. E a gente se perde nesse caminho. A gente se perde no sofismo, nos nossos pensamentos errados. E nós temos uma interpretação equivocada de nós. Em Jeremias, capítulo de número 17, diz, maldito é o homem que confia no outro homem. É assim que está escrito? Não, maldito o homem que confia no homem. Eu sei que isso é muito mal compreendido, esse texto. Às vezes a gente pensa que eu não tenho que confiar no meu irmão, que eu não tenho que confiar em você. Não é isso que o texto está dizendo. Maldito o homem que interpreta a sua própria capacidade. Maldito o homem que crê na sua própria força. Maldito o homem que faz uma interpretação equivocada de si mesmo. Aleluias. É isso que o texto está dizendo, e nós temos que entender, porque ao passar do tempo, a igreja do Senhor tem ficado poderosa. Sim ou não, irmãos? A igreja é poderosa. Eu sempre compartilho isso com os irmãos ali no Novo Gama. A igreja do Senhor tem ficado poderosa, mas a igreja do Senhor não tem tido responsabilidade, aleluias, com o corpo de Cristo. Porque nós temos que assumir a responsabilidade de igreja, a responsabilidade de sermos filhos de Deus, a responsabilidade de levar essa palavra a toda criatura, aleluia, e alcançar, aleluia, através da unidade do corpo, da força de Cristo no corpo, a mente transformada para que nós possamos ser Cristos na terra, Cristo para as nações.
Cristo para todo necessitado, para todo aflito, para todo aquele que tem sede, que tem fome de justiça, ver em nós a manifestação plena de Deus. Então a gente tem que buscar nesses últimos dias esse entendimento, essa transformação. O tema dos adolescentes aqui, né, pastor Jordano, foi esse: transformando o entendimento e destronando as emoções, não é isso? Se eu não me engano. A gente precisa, como igreja, transformar a nossa mentalidade, até que ela chegue ao nível de Cristo. E para isso, irmãos, nós temos que passar por algumas verdades aqui nessa noite. O tema é unidade em verdade. O pastor Divino colocou muito bem. Às vezes nós temos comunhão, não é verdade? Mas não temos a unidade. A gente às vezes tem uma coisa, mas não tem outra. Para ser unidade, nós temos que ser completos, plenos. Amém, irmãos? Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus aí. Para ser uma unidade em verdade, a gente precisa desfazer de muitas coisas que nos impedem, de muitas coisas que nos tiram, aleluias, a visão e o entendimento do relacionamento de família. Porque a vocação, aleluias, Deus nos vocacionou para ser família nessa terra. E nos predestinou para ser filhos. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa predestinação. Eu sei que nós associamos predestinação à salvação, associamos predestinação à santificação. Irmãos, são coisas que precisam e são reais, são fatos. Nós precisamos nos santificar, orar, jejuar, precisamos, mas isso é parte de quem já tem, ou seja, consequência, essência de quem já é transformado e lavado pela palavra. E às vezes a gente coloca isso como prioridade, criando sofisma, criando a religiosidade e nos adoecendo. Mas nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, compreender o que Deus tem e cumprir a nossa vocação para o qual nós somos predestinados a sermos irmãos. Glória a Deus. Certo homem chegou para um pastor e fez um relato. E ele falou: olha, eu estou indignado, eu estou furioso, mas eu queria que meu filho fosse curado, porque o filho dele, aos 2 anos de idade, foi diagnosticado com autismo. Amém, irmãos? É nesse ponto que eu quero chegar e continuar a conversar com os irmãos, na questão do entendimento, da transformação do nosso entendimento. E esse homem fazia campanha, buscava um jeito de curar o filho dele, mas na verdade, dentro dele ele estava furioso. Então esse pastor chamou ele para sentar e botou ele do lado e falou: olha, senta aqui. Se fosse o caso dessa criança estar numa prateleira, você o escolheria? Ele falou: não. Ele falou: pois é, essa criança seria esquecida. Não é verdade? Então não é o caso da criança ser curada, mas sim da criança ser um filho melhor, mas sim de ter um pai melhor. E não de ser curado. Porque muitas vezes a gente cuida, muitas vezes a gente ama. Eu estou falando isso aqui, irmãos, não é regra, amém? Mas na maioria das vezes, nós manifestamos uma natureza diabólica, uma natureza terrível. Porque não é a questão, por que então no coração daquele homem ele não tinha o desejo, aleluias, de cuidar do menino, mas sim ele queria se livrar do problema, porque a enfermidade daquele menino o preocupava, a enfermidade daquele menino o confrontava, aquela enfermidade deixava ele nervoso. Sabe por que acontece isso? Porque a gente, normalmente, nós estamos, a maioria do tempo, preocupado com nós mesmos. Nós não sabemos derramar na vida do outro. Então aquele pai, ele deveria amar aquela criança como ela é e ter a alegria de estar cuidando, estar derramando na vida daquele filho tudo que ele tinha de Cristo, mas não. Ele estava orando porque ele queria se livrar do problema.
Então Jesus nos levanta para sermos um. Aleluia. E a palavra de Deus, no livro de Efésios, no capítulo número 4, diz que nós devemos suportar uns aos outros, amor. O verbo suportar aqui não significa, irmão, aguentar, tolerar. Não é isso. O verbo suportar aqui significa dar suporte. Assim como a árvore estica suas raízes no mais profundo da terra, tira os nutrientes, puxa a água para dar suporte ao fruto dela. Assim tem que ser eu e você, como árvores do Senhor, dar suporte ao nosso irmão. Tudo que eu fizer, todo o meu esforço tem que ser para o teu bem. Glória a Deus. Não é suportar, eu tenho que aguentar o jato. O cara até legal, vou lá, mas beleza, não sou muito chegado do jato, não, mas eu vou tolerar o cara. Não. Todo o meu esforço é para dar suporte, para que ele frutifique. Toda a minha força, todo o meu empenho tem que dar suporte para você frutificar no Senhor. E a igreja ainda não entendeu isso. Nós não entendemos isso ainda. A gente interpreta tudo ao nosso favor. O vitimismo, a necessidade. Amém? A gente não suporta uma calúnia. A gente não aguenta uma provocação. A gente não suporta uma perseguição. Amém? Já estamos irados. E dentro da nossa presunção de filhos de Deus, nós equivocadamente interpretamos a palavra de Deus como justiça, sendo muitos injustos. Muito injustos. Amém ou não? Lembre-se que nós precisamos entender e ter uma consciência de unidade. E para ter consciência de unidade, precisa transformar o entendimento. E para transformar o entendimento, temos que ser lavados por essa palavra. E para que essa palavra frutifique, aleluia, eu tenho que me esvaziar por completo. E nos enchermos de Cristo verdadeiramente. Unidade em verdade. Porque uma não vai funcionar sem a outra. Eu sou muito unido, eu sou muito chegado do meu irmão, mas na hora, aleluia, de derramar na vida dele eu não tenho nada. Eu vou tirar o que ele tem. Amém? Eu contei essa história lá no Novo Lugar para os irmãos, o meu fruto, o fruto que nós gerarmos, tem que ser frutos verdadeiros e que permaneçam para a vida eterna. Amém ou não? Glória a Deus. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. E nós temos que entender que eu não dependo da condição do irmão, ou do que o irmão faça, ou deixa de fazer, ou que ele fale, ou deixe de falar, para que eu frutifique. A minha essência, ela tem que ser verdadeira. Se você parar agora perto de um pé de manga, ele vai te dar o fruto, que é uma manga, amém? Mas se daqui um dia você passar lá e queimar as folhas dele, cortar alguns galhos deles, maltratar, jogar pedra, na época, na estação certa, ele vai te dar um fruto do mesmo jeito. Se você não fizer isso, passar em frente ao pé de manga, bater palma, tirar selfies, uma selfie com ele, colocar balões, enfeitar ele todo, fazer uma homenagem para ele, ele vai te dar o mesmo fruto, porque ele não depende da minha condição para frutificar, a essência dele é verdadeira. E às vezes a gente está precisando, às vezes a gente está esperando que o irmão frutifique para me abençoar. É o contrário. Levanta a mão assim, irmãos, em nome de Jesus. Fala, abençoados para frutificar. Não é frutificar para depois abençoar. Primeiro você foi abençoado para frutificar. Foi para isso que Deus nos chamou para essa terra. Foi para isso que Deus nos levantou nessa terra. Para dar suporte uns aos outros, até que Cristo venha. Amém? E possamos todos, aleluia, numa só verdade, Cristo Jesus, com a mesma natureza de Cristo Jesus, e dando os mesmos frutos que Cristo Jesus deu. Glória a Deus. A palavra unidade e verdade, aleluia, irmãos, ela mexe com o nosso caráter, ela mexe com a nossa índole, e ela mexe com a nossa hipocrisia, ela mexe com o nosso ser por completo.
Porque o falar é bonito, a teoria é linda, unidade, oh glória, né? A gente, unidade, que coisa bonita, a igreja ali fala muito em unidade, a igreja tem que viver a verdadeira unidade. Isso aqui não é um sermão, glória a Deus, isso aqui não é uma pregação moralista, isso aqui é uma expressão daquilo que nós precisamos ter consciência de ser. Amém? Para que a gente possa verdadeiramente frutificar. Eu não tenho que esperar que o Jadson fale de mim que eu sou bom. Amém? Aliás, eu não tenho que falar para o Jadson que eu sou bom. Glória a Deus. Deixa eu colocar certo aqui. Eu não tenho que falar, porque se eu falar que eu sou bom, é uma coisa. Se eu falar que eu sou calmo, é uma coisa. Agora, eu quero ver um irmão te irritar, um irmão te perseguir, um irmão te provocar, um irmão usar todo o poder que ele tem para te tirar do sério, para te destabilizar, Jadson. Eu quero ver o irmão fazer de tudo e você continuar calmo. Aí o irmão vai falar, verdadeiramente, o Jordano é calmo. Aonde que vai aparecer o fruto? Na vida do meu irmão. Porque ele vai perceber o fruto. Ele vai compreender o fruto que eu estou gerando. Não é questão de eu chegar aqui e falar. Não é questão de expressarmos. Não é questão, aleluias, da oratória. Não é questão disso. É questão de ser a essência. Glória a Deus. Para que o corpo de Cristo seja verdadeiramente unido e seja unidade em Cristo Jesus, nós temos que compreender, aleluias, todo esse processo. E nos esvaziarmos de tudo que nós achamos que somos, porque não somos nada. Nós somos presunçosos e interpretamos equivocadamente a nossa natureza. Amém? Nós não somos. Ele é. E quanto mais eu derramo, quanto mais eu transbordo na vida de alguém, aleluia, glória a Deus, mais eu me diminuo, mais eu vou sumindo e Cristo vai aparecendo. Por isso Paulo falou, o importa agora é que eu morra e que Cristo viva em mim, porque não me interessa mais, amém? Nada desse mundo, não me interessa mais o que eu penso, o que eu acho, não interessa mais. O que interessa é que as pessoas vejam Cristo em mim. O que interessa é que as pessoas comam do meu fruto, aleluias, se saciem do meu fruto, porque eu sou árvore frutífera. E não dependo de você, não dependo do que você acha, não dependo da sua condição espiritual, não sei, não precisa, eu vou frutificar na sua vida, porque eu sou árvore frutífera. Glória a Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então nós temos que compreender, em Cristo Jesus, que a unidade do corpo de Cristo, ela precisa com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, dando suporte uns aos outros em amor e procurando guardar essa unidade. Ainda temos que guardar, porque às vezes um período de tempo você entende isso e até consegue ser unidade, mas daqui a pouco a vaidade te toma, daqui a pouco os pensamentos te roubam. O enganador da nossa alma, ele é sagaz. Eu falei outra coisa com a igreja do Novo Gama que eu quero compartilhar com os irmãos aqui do Gama. Seguinte, sabe um problema maior que atrapalha muito a unidade do Senhor? É que todos nós queremos nos salvar. Sim ou não? Você já viu que a igreja tem uma coisa com Jesus Salvador? Sim ou não? Tudo é Jesus Salvador. Mas quando se trata de ser o Cristo de Deus, a coisa muda de figura. A gente corre para nos salvar, a gente corre atrás de salvação. Jesus Salvador. Amém. Glória a Deus. Ou glória que fomos salvos por Ele. Amém? Mas essa não é. Não é eu com isso. A salvação na cruz já foi resolvida. O perdão dos nossos pecados na cruz já foi resolvido.
Agora é frutificar. Agora é ser Cristo para as nações, Cristo na vida uns dos outros. Agora é ser Cristo na terra, para que o mundo veja e creia no nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós temos uma responsabilidade muito grande quando se trata de ser unidade. Porque pela unidade é que o mundo vai crer. Pela unidade do corpo do Cristo é que o mundo vai testificar. Pela essa unidade é que vai gerar almas e filhos novos para o reino dos céus. Então eu sempre digo, nós cristãos temos uma enorme responsabilidade. Uma enorme e intransferível responsabilidade. Mas a gente insiste em transferir. A gente insiste em deixar para o outro. Não é verdade? Não é não, eu e você, nós temos a responsabilidade de sermos Cristo uns na vida dos outros. Glória a Deus. Você já reparou que quando o diabo vem apresentar alguma coisa, aleluia, seja sincero comigo, irmãos, quando Satanás chega a te oferecer alguma coisa, o que ele oferece? Vamos ser sinceros. O que é que o diabo nos oferece nos momentos mais complicados da nossa vida? Hã? Eles não oferecem salvação. Você sabia? Eles não oferecem ajuda. O diabo nunca vai chegar para você, aleluia, falando que ele é o diabo. Quando ele se encontra com Jesus ali no deserto, ele vai oferecer para Jesus ajuda. Ele chega e fala para Jesus, rapaz, levanta essa cabeça, rapaz, cuida de ti, rapaz, o que está acontecendo, né? Vai motivar ali Jesus, transforma essa pedra aí em pão. Você pode. Ele oferece ajuda naquilo que Jesus estava precisando. Ele estava terminando o jejum, faminto, sedento. E ele oferece ajuda, aleluia, para que Jesus pudesse, naquele momento, se corromper. E o diabo faz isso com a gente. Ele é sagaz e enganador. A gente muitas vezes espera o diabo daquela figura de chifre, né, de tridente e aquela coisa macabra. Não. Ele sempre vai te oferecer ajuda. Ele sempre vai te oferecer favores. E ele falhou com o pão e ele fala, rapaz, eu olho para o mundo, levanta essa cabeça, pare de sofrer. Você é o Cristo de Deus, você é o Filho de Deus. E tudo esse mundo é teu, você pode tomar conta. E mesmo se der errado, quando você estiver lá no alto e está para cair, se não der certo, você pode falar com o teu Deus vai te salvar. O diabo falando de Deus, sim ou não? Tudo isso, aleluia, é para nos tirar do propósito da unidade. Porque aqui, como foi lido em João 17, eu e o Pai somos um, e Ele conosco somos um. Se Cristo aceita os devaneios, se Cristo aceita as propostas, a ajuda de Satanás, ele se corrompia na sua essência. Amém, irmãos? Você está entendendo? Como a gente está no limiar, ali no fio da navalha, e que sentar aí e falar que a cristão é uma coisa, e que nos reunirmos em comunhão é outra coisa. Amém? Mas agora sentar na mesa e dividir e alimentar primeiro para depois comer é outra coisa completamente diferente. Amém? Quando a mesa está posta, para mim e para você, mas nós iremos comer por último, iremos alimentar primeiro. Nós iremos dividir o que nós temos. Glória a Deus. Lá no Conselho da Terra Prometida, na hora de tomar posse e construir, Deus fala, olha, ninguém constrói a tua casa antes que o irmão construa dele. Tudo em nós
tudo em mim, tudo em você, tem que ter prioridade o irmão. Tudo em nós tem que ter prioridade o próximo. E nesse quesito a gente fica mais do que perdido, porque nós ficamos desorientados, nós ficamos sem saber o que fazer, nós ficamos presos em nossas vaidades, em nossos sofismas, nesses pensamentos ridículos que nos prendem e que não nos deixam revelar a glória de Deus. Porque eu tenho que entender, e você tem que entender, que em Cristo, amém? Eu e você temos o sim, amém? Mas eu tenho que ser o amém para a glória de Deus. O sim do Jadson precisa ter o meu amém para a glória de Deus. O meu sim precisa ter o amém do Jadson para a glória de Deus. E assim sucessivamente. Todos os sims aqui precisam do amém do outro para a glória de Deus. Que seja o nosso sim e o amém. Glória a Deus, irmãos. Não se completa sem o outro. Não há vida em Cristo sem o outro. Não há multiplicação e plenitude da glória de Deus na terra, na individualidade. A individualidade, eu disse aqui outra vez, é para ser tratada, aleluia, dentro do teu ser. É você que vai monitorar, é você que vai se santificar, é você que vai, aleluia, renunciar, é você que vai buscar se humilhar. Porque tudo que você fizer na individualidade tem que refletir na unidade. Tudo que eu fizer, tudo que eu ganhar, toda prosperidade, todo entendimento, todo conhecimento, toda santidade, todo poder tem que refletir na unidade. O problema é que a nossa ganância nos permite, nos impede, aliás, de perceber essas coisas. E quanto mais nós temos, mais nós queremos. Glória a Deus. Quanto mais poder, melhor. E Deus não está preocupado com poder. Deus está preocupado com o relacionamento. Glória a Deus. Em Cristo nós temos as armas. Em Deus nós temos as armas. No Espírito Santo nós temos as armas poderosas para destruir as fortalezas do diabo. E é essas armas que a igreja está precisando tomar posse. A igreja não está precisando tomar posse de carro novo, nem de casa, nem de carro, nem de apartamento. Não, a igreja está precisando tomar posse das armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. É isso que a igreja está precisando. É isso que nós estamos precisando. Amém, irmãos? Eu fico aqui preocupado. Eu falo mesmo a verdade, irmãos, a ver sim, porque essa palavra, essa que eu estou falando, eu vou ter que lutar muito por ela. Eu sou responsável pelo que eu estou falando. Eu não estou transferindo para vocês uma responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu estou falando. Eu não adianta eu falar que eu sou bom, que eu sou santo, que eu sou manso. Não, é vocês que têm que falar a respeito de mim. O meu fruto tem que ser visto. O fruto de vocês tem que ser visto por mim. E a igreja frutificando na unidade, o mundo verá o fruto dos filhos de Deus. Glória a Deus. As nações serão alcançadas pela frutificação da unidade do corpo de Cristo. É isso que nós temos que procurar, porque nós já estamos numa jornada de regresso, de volta para casa. E como nós vamos nos apresentar ao Senhor? De mãos vazias. Glória a Deus. Depois de tudo que Ele fez, depois de tudo que nós louvamos aqui, ressuscitou, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o pecado, me deu tudo, me deu um novo nome, me lavou, me remiu, me santificou. Glória a Deus. Depois de todo o amor que o Pai derramou em mim e você, depois de todo o empenho, do sacrifício maior e mais perfeito que alguém pode dar, o teu filho unigênito por mim e por você, depois de tudo isso, vamos nos apresentar de mãos vazias. E por bobagem, porque nós nos negamos a receber o entendimento, a transformação pela palavra do Senhor. Isso não pode acontecer. Glória a Deus.
Quem está aí comigo, dá um glória a Deus. Aleluias. O Senhor é bom. A palavra, ela nos lava de todos os pensamentos e sofisma. Aleluias. E isso é que nos impede de fazer a vontade de Deus. Sofismas, pensamentos que todo dia nos leva, aleluias, a combater o pensamento maior, que é fazer a vontade de Deus. Então é isso que tem atrapalhado a igreja do Senhor de fazer a vontade de Deus. Porque nós estamos fazendo a nossa vontade. A gente não suporta. Glória a Deus, irmãos. A gente tolera. A gente até aguenta, né, Jordânia? Mas dá suporte. Eita glória. Dá suporte complica. E para sermos unidades em verdade, temos que ser suporte uns na vida dos outros. Até sermos um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus. Amém? Todos nós, todos, sem exceção, todos nós, precisamos, irmãos, passar por essa transformação de entendimento, para que verdadeiramente nós possamos chegar na unidade do corpo de Cristo, para que o meu fruto e o seu fruto permaneça para toda a eternidade. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade. Aleluia.